Sim. Então, a gente está fazendo aqui uma maratona de gotas sistêmicas com o básico do Bert. E a gente entrou agora nas ordens do amor. Volta. Então, as ordens do amor são condutas básicas, são procedimentos básicos, são leis básicas que regem as relações. A princípio, o Bert achava que eram só relações humanas, hoje a gente percebe que são as relações entre os seres vivos. E, na realidade, o que a gente tem que fazer é ter uma postura de concordar com o que é exatamente com o que é. Sem não acredito, não é possível, isso não é justo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. A gente tem a sabedoria de olhar para a natureza e entender que aquilo é o que aquilo é. Então, a gravidade existe, ela está aí. Se o bebezinho era lindo, fofinho, bacaninha, engraçadinho, mas não respeitou a lei da gravidade, ele se machuca. Então, essa capacidade de olhar com humildade para o que é, aceitar e lidar com o que é o que o Bert traz. Esses três princípios, eles compõem um padrão de comportamento que é vigente desde que o ser humano é ser humano. Então, da hierarquia, do equilíbrio, na hierarquia, ordem, equilíbrio e o pertencimento. E a gente, ao reconhecer e respeitar essas leis, isso vai nos fortalecer e nos capacitar. Quem conhece, por exemplo, o I Ching, vai ver que muito do que o Bert traz está lá. Então, quando no I Ching da família, que é o hexagrama 37, que são sugestões que pautam os relacionamentos humanos, que se constituiu 3.000 anos antes de Cristo, que ajudou Confúcio a se organizar e fazer os postulados dele. A gente vai ver frases como: quando a família encontra sua organização apropriada, todas as relações sociais ficam em ordem. A família é a célula inicial da sociedade. E esse hexagrama indica que o núcleo familiar depende da correta relação entre homem, mulher, pais e filhos. A família deve formar uma unidade bem definida, dentro da qual cada membro conheça o seu lugar. E aí, quando eu conheço o meu lugar, eu conheço a minha função. E eu conheço o que também não é a minha função, qual que é o meu limite de atuação. E isso traz uma ordem, isso traz um respeito a essa hierarquia. E quando a gente reconhece o lugar de cada um, há também a não exclusão. Então, vamos lá falar sobre o pertencimento E aí, mais uma vez, como eu comentei com vocês no encontro passado, quando estava falando de hierarquia, se eu respeito profundamente uma dessas três ordens, simultaneamente eu respeito as outras duas. Não tem como eu respeitar profundamente uma sem que as outras duas também sejam contempladas. No pertencimento, a gente aceita que cada um, todos, são iguais em direito e dignidade dentro do clã familiar. Não importa o grau de inteligência, não importa o tipo de ação que essa pessoa faz, não importa o tempo que essa pessoa passou na Terra. É gerado pelo vínculo familiar. Ele traz para nós a necessidade de pertencer ao clã. E essa necessidade de pertencer ao clã faz com que a gente se sinta de consciência leve ou consciência pesada quando a gente faz ou deixa de fazer algumas ações. Então, aquilo que nesse clã, que nessa região é considerado algo normal, esperado, bacana, numa outra região não é. E a gente, mesmo que essa postura ou esse comportamento nos machuque ou não seja muito legal para a gente vai fazer porque pertencer é mais importante do que sobreviver. E quem pertence, pertence. Qual que é o inimigo do pertencimento? É o orgulho e a superioridade. Então, sempre que eu excluo alguém, eu faço isso como se eu fosse superior, se eu fosse melhor, se eu fosse mais capaz, se eu fosse mais poderoso e mais potente.
As formas de pertencimento ao grupo são duas. A gente pode pertencer por vínculo hereditário, esse é bem facinho. Se eu fizer um exame de DNA e o outro fizer também, na resposta a gente tem se a gente é da mesma família, do mesmo clã ou não. Então, esse é o vínculo hereditário ou vínculo de sangue e o vínculo de destino. No vínculo de sangue, vai ser determinado na concepção. Então, se algum membro é concebido dentro dessa família, dentro desse clã, não importa o quanto tempo ele ficou, ele pertence. Ele pode ser o Albert Einstein, pode ser a Solange, ou pode ser um tiquinho que viveu com quase nada. Pode ser um embrião com alteração cromossômica que mal chegou e já saiu. A gente pode chamá-lo de gravidez anembrionária, de ovo cego, gravidez tubária, embrião congelado, aborto espontâneo, aborto provocado, morte fetal, absorção de embrião. Não interessa que nome eu dou para aquele serzinho que ficou só um pouquinho e não aconteceu. Ele pertence. E o que é importante aí, gente? Não é que eu tenho que ficar falando dele o tempo todo, não é que eu tenho que fazer uma ode a esse ser o tempo todo. Eu tenho só que não excluir. Não houve exclusão, foi tratado com dignidade e respeito, tá beleza, tá ok, tá legal. Então, não importa se essa vida durou alguns segundos ou foi uma vida secular. Não importa o comportamento. Se fez-se a vida, conta. François Doutor já falava bem sobre isso. Ela falava, essa frase dela é bem famosa, que aquilo, porque ela atendia muita criança, né? E ela sabia que aquilo que se calava nas gerações anteriores, o corpo da nova geração trazia, gritava. Então, sempre que chegava uma criança, ela já sabia que tinha que mexer numa questão familiar. E aí, como é que a gente faz? Saiu da vida, então entrou para a história. É muito simples a gente reconhecer que não ter ficado, ou ter ficado pouco, ou ter ficado fazendo feiura, não interessa. Ou está na vida, ou ainda que tenha saído da vida, entrou para a história da família. É membro, faz parte e não tem como deletar. O preço da tentativa de deletar, via de regra, é muito caro. E o de destino? Ele é determinado por ações feitas ou por membros do nosso clã, ou ações para com membros do nosso clã, do nosso grupo. Pode ser ação de vantagem existencial. Então, algo que alguém faz que traz um benefício para o nosso clã, que traz um benefício para mim, que traz um benefício para os meus antepassados. Essa pessoa passa a pertencer, ou se eu não tiver um reconhecimento desse pertencimento, ela pode causar um emaranhamento. Desvantagem existencial. Essa pessoa traz um prejuízo. Bateu, aleijou, atropelou, matou. Essa pessoa que também traz um prejuízo existencial para o clã, ela pertence. Assim como quando alguém do nosso clã causa um prejuízo existencial no outro. Se alguém do nosso clã matou, atropelou, lesionou, ou fez alguma coisa grandiosa para alguém total estranho, essa pessoa passa a ter um vínculo com esse membro. Uma outra vantagem existencial é quando alguém tem uma desvantagem, ainda que não seja algo que a pessoa teve aquela desvantagem e já nos conhecia quando houve aquela desvantagem. Então, assim, tem uma quebra na bolsa e alguém põe a casa dele à venda muito baratinho. E alguém do meu passado, ou eu mesmo, compra essa casa muito baratinha, porque ela está no preço de mercado. Mas ela está no preço de mercado porque teve uma quebra na bolsa, teve um acontecimento nesse local que não foi responsabilidade minha e que me traz uma vantagem. Quando eu caso com viúvo, quando eu caso com alguém que teve uma relação
que gerou vínculo e essa relação terminou. Essa pessoa da geração que terminou por morte ou por divórcio, ela também tem que ser reconhecida e eu tenho que tratá-la com honra. Do contrário, se eu fizer de conta que essa pessoa não significa nada para mim, que não precisou da falência dessa pessoa para que houvesse uma oportunidade de eu ser feliz, de eu ter família, de eu ter filho, isso também gera um emaranhamento, porque eu estou excluindo uma pessoa, estou excluindo uma dor, estou excluindo uma história que trouxe uma vantagem existencial para mim, mesmo que esse divórcio, essa morte, essa separação tenha acontecido anos antes do divorciado ou do viúvo me conhecer. Promessa de casamento gera vínculo. Sexo com amor gera vínculo. Sexo com violência, estupro, gera vínculo. E gravidez gera vínculo, mesmo que não vá a termo, seja por um aborto natural, seja por um aborto provocado. Todos os membros do sistema têm seu lugar de honra e de pertencimento, independente de situações externas ao campo. Independente do que ele faz na vida, independente de se eu tenho orgulho daquela pessoa, ser meu parente ou não. Todos os membros do sistema, bem como seus sentimentos e fatos relevantes, devem ser respeitados e acolhidos. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma pessoinha, ela nasce, vai crescendo, se instrui e vai crescendo. E ali no final da adolescência, no começo da juventude, a nossa mocinha, ela engravida. E ela aborta, e depois ela segue a vida, e esse aborto ele não é contabilizado. Então, ela mesma está causando uma emaranhada aqui quando ela faz de conta que aqui não teve um sofrimento, quando ela faz de conta que aqui não teve uma ação que transforma a vida dela, que transforma a alma dela. Porque por mais que seja tranquilo para uma pessoa que o aborto é um direito, barará, barará, mesmo que para essa pessoa seja um ato que ela sinta que é um direito e que é tranquilo, é diferente a pessoa que já engravidou e que abortou da pessoa que nunca passou pela experiência. Então, aqui não está excluindo só a pessoinha que foi abortada, está excluindo também a experiência e a dor da pessoa. E aí é muito frequente chegar na constelação, anos depois, ela com um filho que apresenta sinais de depressão sem explicação, sem motivo, sem uma história que justifique aquele comportamento. E às vezes na constelação o que aparece é que a criança nem está representando o irmão, a criança está carregando o sentimento da mãe que a mãe não pôde entrar em contato ou elaborar por qualquer motivo. Então, a gente não exclui só os outros, a gente exclui também pedaços de nós mesmos, e quando a gente faz isso, também tem um prejuízo. E aqui o exemplo de pessoas que mais acontece na constelação. Deixando muito claro para vocês que isso aqui não é uma teoria que embasa uma atuação. É uma atuação fenomenológica, que o terapeuta precisa observar o que está acontecendo no campo, respeitar as demandas do campo e organizar segundo aquelas leis de pertencimento, ordem e hierarquia. Então, quando eu falo para vocês aqui, olha, até hoje, primos não têm mostrado emaranhamento. Pode ser que na constelação de hoje, primo, apareça o emaranhamento com primo. Mas, assim, até hoje, no que a gente tem estudado, o que aparece é emaranhamento sempre grande, muito frequentemente, com filho que foi feito fora do casamento e não é reconhecido, e aborto. Isso é pau que rola. Irmãos, pais, avós e tios, frequentemente questões que houve com essas pessoas, ou exclusão dessas pessoas também aparece. Bisavô, tio-avô, raramente, mas aparece. De trisavô para trás, muito, 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 muito raramente. Até porque de trisavô para trás, via de regra, o que aconteceu lá? Ele é repetido e depois vai repetindo de novo. Então, às vezes, eu vou até um bisavô que estava emaranhado com o bisavô dele. Eu não preciso ir no bisavô do bisavô.
filho, sobrinho, neto e descendente, não aparece emaranhamento. Ainda não houve um caso de um avô emaranhado com algo de um neto, mas pode ser que amanhã aconteça. Então, a gente está falando de uma filosofia que ela é muito fenomenológica. O fenômeno avô emaranhado com neto ainda não foi visto, ou se foi visto, não foi documentado. Primos não, e qualquer outro descendente, como filho e sobrinho, também não. E é importante a gente lembrar que, além da exclusão da pessoinha, do João, da Maria, do José, a exclusão de pedaços da vida do João, da Maria e do José, de sentimentos dessas pessoas, também leva a emaranhamento. Então, é muito comum filha que lia com mãe, fala, não sei porque eu não consigo aguentar minha mãe. Quando a gente coloca na constelação, essa filha, ela muitas vezes ela está emaranhada com a ex ou um amante, uma ex-namoradinha do avô, do pai, de um tio, via de regra avô e pai. No sistema familiar, quando a gente muda uma parte, muda o todo. Então, também é muito frequente a gente fazer uma constelação de uma relação de duas irmãs. E depois a pessoa fala assim, olha, uma semana depois, um dia seguinte, a minha irmã entrou em contato. Ou a minha filha entrou em contato. Pessoas que não estavam na constelação, mas que foram mexidas ali de alguma forma, mostram um comportamento, mesmo não sabendo que a constelação aconteceu. Porque a gente mexe na trama da família, né? Na trama dessa rede de dados. E a solução está sempre ligada à honra e respeito com tudo que foi. E a verdade é que fomenta e retoma o equilíbrio e a vida na família. E sempre que o amor flui, o poder deletério da culpa se dissolve. A grande maioria dos emaranhamentos ele está calcado na culpa de alguém, no pesar de alguém. E à medida que eu paro de ter dó, de ter pesar, de ter um sinto muito, e eu olho com amor e com respeito, com honra, e deixo esse amor verdadeiro, esse amor sistêmico, com essa inteligência sistêmica fluir, o poder deletério da culpa, que é o que causa muita repetição de destino difícil, muito que fica parecendo praga e maldição, ele se dissolve. Porque às vezes não teve, às vezes não, nunca tem uma praga ou uma maldição. O que realmente tem é uma dificuldade de poder receber, de poder ser feliz, de poder acontecer. Ok.